Iremos abrir a Bíblia no livro de profeta Isaías, capítulo 24, versículo 1 até o versículo 8. Isaías, capítulo 24, versículo 1 até o versículo 8. Eis que o Senhor vai devastar e desolar a terra, vai transtornar a sua superfície e lhe dissipar os moradores. O que suceder ao povo sucederá ao sacerdote, ao servo como ao senhor, à serva como à sua dona, ao comprador como ao vendedor, ao que empresta como ao que toma emprestado, ao credor como ao devedor. A terra será de todo devastada e totalmente saqueada, porque o Senhor é quem proferiu esta palavra. A terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, enlanguece os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra, e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Pranteia o vinho, enlanguece a vide, e gemem todos os que estavam de coração alegre. Cessou o folguedo dos tamboris, acabou o ruído dos que exultam, e descansou a alegria da harpa. Todos os irmãos sejam bem-vindos à casa do Senhor, que todos sintam-se bem aqui diante do Senhor, que possamos ser agraciados com suas bênçãos neste momento. Já tivemos uma hora especial, uma hora abençoada, que foi a Escola Sabatina, com mensagens especiais para o nosso tempo, e vamos continuar agora ouvindo a palavra de Deus. O tema de hoje ele foi formulado em base da situação que nós estamos vivendo. Uma situação que não é das melhores. Apesar de nós estarmos num país em paz até o presente momento, mas a situação realmente é muito angustiante, porque nós temos irmãos, filhos de Deus, naqueles países envolvidos em guerra, certo? Apesar de sabermos que as guerras precisam acontecer, a guerra, irmãos, é como a morte, nós nunca nos acostumaremos com elas, né? Guerra é como a morte, nunca nós vamos nos acostumar, porque guerra é uma coisa estranha que acontece, que sempre aconteceu, depois que entrou o pecado. Então o tema de hoje é: onde estará a segurança do povo de Deus? Onde estará a segurança do povo de Deus? É o tema que vamos, nesse momento, discorrer. Peço a oração dos irmãos para que possamos discorrer conforme a vontade de Deus. O texto lido de Isaías 24 mostra claramente a situação da terra e por que Deus vai destruir esse planeta. Tem muitos seres humanos na face da terra que não creem na destruição desse planeta. Tem pessoas que acham que Deus ele vai fazer alguma coisa para reverter esse quadro. A profecia, ela é infalível. Nós não podemos nunca duvidar da profecia. Ela é infalível. Ela vai ter que acontecer. Interessante é que a Bíblia diz que no versículo 2, o que sucederá ao povo vai suceder a quem? Ao sacerdote. Diz mais também no versículo 3, a terra será de todo devastada e totalmente saqueada, porque o Senhor proferiu esta palavra. Que palavra? Versículo 4, a terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, enlanguecem os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada. Por causa de quem? Dos seus habitantes, certo? O pior problema da terra somos nós. É ou não é? O pior problema da terra é a humanidade, né? A humanidade.
Nos últimos dias, nós temos escrito nas cartas paulinas que seriam tempos difíceis. Por isso a Bíblia diz que Deus vai destruir tudo. Deus já destruiu o primeiro mundo através do dilúvio e vai destruir esse segundo mundo outra vez, com fogo. Irmãos, tem uma profecia também muito importante para nós. Está no livro do profeta Joel. Joel, capítulo 1. Joel, capítulo 1. Versículo 13 ao versículo 15. Diz as Escrituras: Cingi-vos e lamentai, sacerdotes, gemei, ministro do altar, entrai e passai a noite vestidos de saco, ministros de Deus, porque a oferta de alimentos e a libação foram cortadas da casa do vosso Deus. Santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos e todos os moradores da terra na casa do Senhor vosso Deus e clamai ao Senhor. Ai do dia, porque o dia do Senhor está perto e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. O profeta Joel está clamando aqui para que nós nos consagremos a Deus. Sacerdotes, ministros, nós precisamos focar na nossa missão, na nossa responsabilidade. O profeta Jeremias, no capítulo 4, versículo 19 a 20, vamos ver o que diz. Profeta Jeremias, capítulo 4, versículo 19 e 20. Destruição sobre destruição se apregoa, porque já toda a terra está destruída. De repente foram destruídas as minhas tendas e as minhas cortinas no momento. Até quando vereis a bandeira e ouvireis a voz da trombeta? Jeremias fala aqui também da destruição da terra. Parte desta profecia se cumpriu em Jerusalém, em Israel. Jeremias capítulo 4, versículo 23 a 26 diz: Observei os montes, e eis que estavam tremendo. Olha aqui como ele descreve a terra agora, há pouco tempo, o que vai acontecer na vinda de Jesus. Observei os montes e eis que estavam tremendo, e todos os outeiros estremeciam. Observei e eis que não havia homem algum, e todas as aves tinham fugido. Vi também que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derrubadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira, porque diz o Senhor: toda esta terra será assolada, e de todo, porém, não a consumirei. Nós sabemos que essa descrição aqui é por ocasião do milênio. Todo homem haverá fugido, as aves também. No mesmo livro de Jeremias, no capítulo 30, verso 7, diz: porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante, é o tempo de angústia para Jacó, ele, porém, será livrado dela. Então, são muitos textos clamando para nós nos prepararmos, clamando para nós abrirmos os olhos, certo? Tem muitos irmãos, tem muitos crentes que achando que não vai vir esse dia tão logo, né? Tão logo. Essa semana eu fui fazer uma visita a um irmão muito idoso, há mais de 90 anos ele tem. E quando ele viu surgir a guerra, ele estava lá perturbado, que a gente percebia que o semblante dele não estava bem, né? Inclusive a irmã Luísa até perguntou: o que se passa? Não sei, não estou bem. Mas quando nós abrimos a Bíblia e começamos a explicar as profecias para ele, ele relatou para nós que ele pensava que esta guerra já ia ser o fim do mundo. E estava abalado por causa da notícia da guerra. E nós explicamos. Mas depois ele foi para um outro extremo. Ele disse: já que não vai ser agora, então não vai ser tão cedo. Não vai ser tão cedo. E aí isso me preocupou. Sabe por quê? Porque está escrito que o diabo,
ele coloca isso na mente das pessoas para não se preparar. Não vai ser tão? Não. Vai haver destruição? Vai. Vai haver fim do mundo? Vai. Mas não vai ser tão cedo. Não é para agora. Certo? Está escrito que o Satanás colocou isso na mente de muitos crentes. É preciso uma reforma, mas vocês não precisam se preocupar. A reforma virá. Quando vier a reforma, aí sim. Mas quando que vai vir a reforma? Porque não está escrito no Espírito de Profecia, na Bíblia, um ano marcado para se começar a reforma. Na meditação de 77, Maranata diz, se nós estivermos bem com Deus hoje, é a única forma de nós sermos salvos. É nós estarmos bem com Deus hoje. O apóstolo Paulo diz, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Queridos, Testemunho para Ministro tem um texto na página 444. Ouvimos agora de terremotos em diversos lugares, de fogo, de tempestades, de desastres, no mar e em terra, de pestilência e de fome. Que importância tem esses sinais para vós? Isso é apenas o começo do que há de vir. Por João, o revelador, é feita a descrição do dia de Deus, o clamor dos miríades de pessoas, aterrorizadas, chegou aos ouvidos de João. É vindo o grande dia da sua ira. Quem poderá subsistir? O próprio apóstolo estava cheio de respeitoso temor e oprimido. Quando eu leio essas palavras, eu fico pensando hoje, quantos pastores estão angustiados no mundo inteiro? E os nossos colegas no ministério ali na Ucrânia e também na Rússia agora. Qual será o vosso refúgio naquele dia? O que nós estamos preparando? Olha, eu estou acompanhando as notícias e cada detalhe das reportagens eu tomo para mim. E por quê? Porque eu tenho uma função. Eu recebi um ministério e eu sou responsável por uma congregação, sou responsável por almas, eu sou um atalaia de Deus. Na Ucrânia tem lugares preparados para as pessoas irem para se protegerem. E tem muitas pessoas que estão lá, a televisão mostra, crianças recém-nascidas lá dentro do hospital, mas no porão, no subterrâneo. A mensagem para nós agora é, que lugar, qual será o vosso refúgio naquele dia? Como cristãos, qual é o lugar que nós precisamos nos encaminhar para nós sermos protegidos da destruição, da catástrofe? Veja só o que aqui diz. Se devem vir cenas como estas, tão tremendos juízos sobre o mundo culpado, onde estará o refúgio do povo de Deus? Onde estarão abrigados até que a indignação haja passado? São João vê os elementos da natureza, terremotos, tempestades, lutas políticas, representados como sendo retidos os quatro ventos. Esses ventos estão sendo controlados até que Deus dê ordem para que eles sejam soltos. Nisto está a segurança da igreja. Os anjos de Deus obedecem suas ordens, controlando os ventos da terra para que não soprem sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre as árvores, até que os servos de Deus sejam assinalados na fronte. O poderoso anjo é visto subindo do oriente, do sol nascente. O mais poderoso dos anjos tem na mão o selo do Deus vivo, ou daquele que é o único que pode dar a vida, que pode gravar nas frontes o sinal ou inscrição, dizendo a quem será concedida a imortalidade, a vida eterna. É a voz desse mais elevado dos anjos, que tem autoridade para ordenar aos quatro anjos que seguram os quatro ventos, até que se realize esta obra, e até que se ordene que seja solto.
Onde está a segurança? Está a segurança na mão de Deus. Segurança do povo de Deus é estar com Ele. Qual será o vosso refúgio naquele dia? Vamos ver aqui uma coisa interessante. Isaías 26, versículo 20 a 21. Onde está a segurança do povo de Deus? Vai, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te por um momento, até que passe a ira. Versículo 21. Porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra, por causa de suas iniquidades, e a terra descobrirá o seu sangue, e não encobrirá mais os seus mortos. A segurança do povo de Deus está aonde? No quarto, na sala de audiência com Deus. Eu recebi uma mensagem que os irmãos leram por WhatsApp. Os pastores, um pastor da Ucrânia, dizendo que misteriosamente os mísseis não atingiam onde eles estavam. Misteriosamente. Pelo poder de Deus. Irmãos, Deus, Ele cuidará de cada um ali na Ucrânia, como se eles fossem os únicos a existir nessa face da terra. Assim como na destruição de Jerusalém, nenhum judeu cristão pereceu, eu creio plenamente que nenhum irmão da Ucrânia, membro da igreja ou interessados, vão perecer nesse conflito, porque Deus, Ele cuida deles. Amém. Esses irmãos estão recebendo orações de todos os irmãos do mundo. A Igreja Batista tem feito uma obra de oração incrível em prol dos batistas da Ucrânia. A Igreja Adventista tem orado e a Igreja da Reforma tem orado em prol dos cristãos ali. Então, o mundo cristão em todos, como todo, católicos, todos estão em oração. E a Bíblia diz que Deus ouve a oração do justo. No meio desta toda a cristandade que creem em Cristo, estão orando por lá, tem muitos justos, e a Bíblia diz que Deus atende a oração do justo. Os irmãos estão dizendo, estão percebendo o que eu quero dizer? Que Deus está de olho naqueles irmãos. As notícias dizem que os supermercados estão vazios, mas o irmão falou aqui que os nossos irmãos têm comida. A Bíblia diz que o teu pão e a tua água serão certas. Louvado seja Deus. E se você crê nisso, diga amém. 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 Louvado seja Deus. Irmãos, testemunho para mim, olha só. Isaías capítulo 54, versículo 8. Como com um pouco de ira escondi a minha face de ti por um momento, mas com benignidade eterna me compadecerei de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Com benignidade eterna me compadecerei de ti, diz o Senhor. É por isso que eu creio que Deus, Ele olha por todos nós. Testemunho para ministro 445. Os que vencem o mundo, a carne e o diabo, serão agraciados, que receberão o selo do Deus vivo. Aqueles cujas mãos não são limpas, cujo coração não é puro, não terá o selo do Deus vivo. Os que planejam o pecado, os que praticam e o praticam, serão omitidos. Somente os que, em sua atitude diante de Deus, desempenham a parte dos que se arrependem e confessam os seus pecados, no grande dia antitípico da expiação, serão reconhecidos e assinalados como dignos da proteção de Deus. Onde está a segurança do povo de Deus? Em afastar-nos de todo o pecado. Em afastar-nos de todo o pecado. A nossa única segurança, irmãos, é deixar o pecado. Nós não devemos nos preocupar com os mísseis da Rússia. Nós não devemos nos preocupar com a Covid. Nós devemos nos preocupar com os pecados que estão aqui tentando nos destruir. A lição da escola sabatina de hoje diz que
A nossa mente tem que estar pura para ser oferecida em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aqueles que, embora tendo toda a luz da verdade a lhes brilhar sobre a alma, devendo ter obras correspondentes à sua profissão de fé, ainda assim serão atraídos pelo pecado. Quanto mais luz nós tivermos, mais seremos atraídos pelo pecado. Não pense, os irmãos, que nós, pelo fato de termos conhecimento, vamos estar livres. Está escrito aqui no testemunho para a ministra. Outra coisa. Recapitulando o texto. Aqueles que, embora tendo toda a luz da verdade a lhes brilhar sobre a alma, devendo ter obras correspondentes à sua profissão de fé, ainda assim serão atraídos pelo pecado, erigindo ídolos em seu coração, corrompendo sua alma diante de Deus e contaminando aqueles com quem se unem no pecado. Terão seus nomes apagados do livro da vida, serão deixados nas trevas da meia-noite, sem o óleo nos vasos, nem nas lâmpadas. Mas para vós, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça e a salvação trará debaixo de suas asas. Então, nós temos que ter cuidado com o conhecimento que temos. Muitas vezes nós poderemos pensar, eu já conheço isso aqui, mas isso não é tudo. Nós precisamos estar ligados a isso. Gênesis capítulo 19, versículo 17. E aconteceu que, tirando-os para fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás, e não pares em toda esta campina, escapa para lá, escapa lá para o monte, para que não pereças. Devemos escapar pela nossa vida. Irmãos, muitos estão lá na Ucrânia buscando salvar a sua vida, entrando no subterrâneo. Mas nós aqui devemos estar correndo para os braços de Jesus. Ele é o abrigo seguro. Ele é o abrigo seguro. Quando começou a guerra, sabe qual era a minha imaginação? Eu digo, olha, dentro de uma semana, a Ucrânia toda pertencerá à Rússia. Engano. A Rússia, o grande Golias. A Ucrânia, o pequeno Davi com 5 pedras na mão. 5 pedrinhas. É ou não é assim? É. Mais de 1000 soldados já foram mortos na Rússia. Pelo pequeno Davi. Irmãos, não são dos grandes a vitória. Não são dos grandes a vitória. Com esta guerra, Deus quer mostrar alguma coisa para a igreja. Especialmente vocês, que são pequenos. Nós que somos pequenos. Deus quer mostrar alguma coisa. Eu pensava que com uma semana a Rússia dominava aquilo ali e o presidente dizia, agora eu sou presidente disso aqui, vai ser como eu quero. Mas não está sendo assim. Vai faltar comida para a Rússia, vai faltar água, vai faltar tudo. Porque o mundo, 145 países fecharam todas as torneiras. Eles estão tramados. Um militar que estava na guerra disse, eu vou sair da guerra, vou buscar minha família e vou embora da Rússia. Muitas pessoas vão fugir como os ucranianos estão fugindo da Rússia. E vão encontrar abrigos. Outros países vão receber russos também. Eu quero dizer para os irmãos que Deus está no comando deste mundo. Amém. Certo? E nós temos que fortalecer a nossa fé nisso. Amém. Certo? Não são dos grandes a vitória, nem dos poderosos. Não. Davi disse para Golias, tu vem com lança, e eu vou com o nome do Senhor. Eu vou te vencer apenas com o nome do Senhor. A Ucrânia não tem mísseis, não tem nada, coitados. Mas estão lá resistindo e matando os que têm. E os que chegam se humilham, pedem comida para eles.
E eles estão, porque eles não têm culpa desta guerra. Eu quero dizer para os irmãos que Deus está no comando dessas coisas. E nós teremos que nos alegrar. Aqui diz, foge, escapa-te por tua vida. A mensagem hoje para a Igreja da Reforma é escapa-te por tua vida, irmãos. Vamos colocar a nossa vida em dias com Deus. Vamos colocar a nossa vida em dias com Deus. No versículo 22 diz assim, ó, Gênesis 19, 22. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada podereis fazer enquanto não tiveres chegado. Olha só essas palavras de Deus, do anjo. Olha, vai para lá que eu não posso fazer nada enquanto tu estiver aqui perto, porque senão tu vai morrer também. Eu só posso fazer alguma coisa quando você estiver preparado, seguro e protegido. Então foge para lá. Então Deus só pode destruir esse mundo quando o povo de Deus estiver o quê? Selado e protegido. Irmãos. Não vamos deixar Deus demorar muito. Não vamos demorar para isso. Depende de nós. É ou não é? Depende de nós. Renunciarmos tudo. Renunciar ao pecado e nos abraçarmos com o anjo que sela. Olha só o que está escrito no testemunho para ministro. O mesmo anjo que puniu Sodoma, olha aí, o mesmo anjo que puniu Sodoma está dando a nota de advertência. Escapa-te por tua vida. As taças da ira de Deus não podem ser derramadas para destruir o ímpio e suas obras, enquanto todo o povo de Deus não tiver sido julgado e não tivesse sido decidido, tanto os casos dos vivos como o caso dos mortos. E mesmo depois que os santos terem sido assinalados com o selo do Deus vivo, seus eleitos terão provas individualmente, virão aflições pessoais, mas a fornalha é vigiada de perto por um olho que não deixará que o ouro seja consumido. Sobre eles estará a marca indelével de Deus. Deus pode alegar que seu próprio nome está ali escrito. Deus o circunda, seu destino está escrito. Deus, Nova Jerusalém. São propriedade de Deus, são sua possessão. Agora, queridos, o remanescente escapará. Olha só, Testemunho para a Igreja, volume 9, página 15. Nem todos neste mundo tomarão o partido dos inimigos de Deus, nem todos se tornarão desleais. Uns poucos existem que são fiéis a Deus, pois João escreveu, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Logo será travada uma violenta luta entre os que servem a Deus e os que não servem. Logo tudo que pode ser abalado o será, para que permaneçam as coisas que não podem ser abaladas. Então vamos nos preparar, vamos cantar, vamos nos alegrar, vamos nos preparar. Fomos convocados para o próximo sábado, passarmos um dia aqui, né? Um dia, venham preparados para passar o dia, porque nós vamos ficar até o pôr do sol em oração. Até o pôr do sol. Teremos estudos, vamos ficar... Então, se preparem esta semana para a ceia e o dia de jejum. Vamos passar um dia diferenciado aqui, tá bem? Tá? Aqui atrás, nós colocamos uma cama para se, por exemplo, alguém não estiver muito bem de saúde, pode deitar e descansar. E quando descansar, poderá vir. O importante é nós participarmos desta solenidade da oração, do jejum e da Santa Ceia, que vai ter para os membros. Bom, irmãos, Sofonias capítulo 3 diz, eu quero findar a mensagem agora, findar esta mensagem aqui, com um texto de Sofonias e um texto do volume 9, página 16. Sofonias diz, no capítulo 3, verso 12, mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, e eles confiarão no nome do Senhor. O remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira. Na sua boca não se achará língua enganosa, mas serão a paz sentados e deitar-se-ão, e não há quem os espante. O povo de Deus não pode se espantar com as coisas que estão acontecendo lá fora.
Tá certo, irmãos? Isso quer dizer o quê? Confiança em Deus. Confiança em o povo de Deus. Recapitulando, mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, e eles confiarão no nome do... Não pode se assustar, irmão, com a guerra. Nós temos que orar, vamos orar. Mas Deus vai proteger os nossos irmãos da Ucrânia. Está bem claro? E outros cristãos sinceros das outras igrejas. Deus vai cuidar de cada um deles. Não precisamos nos assustar. A crise financeira virá para todos os países, mas não precisamos. A nossa comida está garantida. E a nossa água não vai faltar. Está bem claro? Então nós precisamos nos afastar de Deus. Pensar, que coisa. A nossa preocupação é estar no quarto de oração, falando com Deus. Senhor, eu estou aqui. Para terminar, o povo de Deus não encontrará sua segurança na operação de milagres, pois Satanás imitará os milagres que forem operados. O provado e experimentado povo de Deus encontrará seu poder no sinal de que fala em Êxodo, capítulo 31, versículo 12 a 18, que fala sobre o selo de Deus. Hão de postar-se do lado da palavra viva. Está escrito em Mateus capítulo 4, verso 4. Esta é a única base que poderão estar seguros. Está escrito. Foi assim que Satanás foi vencido por Jesus. Está escrito. E o povo de Deus tem que estudar a Bíblia, tem que estudar as Escrituras. Os que quebraram o seu concerto com Deus estarão naquele dia sem Deus e sem esperança. Tá certo? Os que quebraram o seu concerto com Deus estarão sem Deus e sem esperança. Então nós precisamos rapidamente, se você quebrou o seu pacto com Deus, Deus ainda está esperando para renovar o seu pacto com Deus. O mais rápido possível. O mais rápido possível. Testemunho para ministro, testemunho para a igreja, volume 9. Recapitulando, os que quebraram seu concerto com Deus estarão naquele dia sem esperança e sem Deus. Queridos, nós precisamos estar preparados. Que Deus possa nos abençoar, que possamos ser fortalecidos. Nada vai nos vencer, nada vai nos derrotar, porque Deus está conosco, certo? Ele olha para todos nós. Não vai faltar comida para nós, não vai faltar abrigo para nós, abrigo seguro. Naquele dia, quando os anjos entraram na casa de Ló, os habitantes de Sodoma foram até a casa. E eles tentaram encontrar a porta da casa do homem. E não encontraram. E eles estavam lá dentro, seguros, protegidos. Tá certo? O que aconteceu com os homens? Por que eles não enxergaram a porta? Porque o anjo cegou-os. Não conseguiram encontrar a porta da casa. Os anjos de Deus têm muito poder, irmãos. Os anjos de Deus têm todo o poder para nos livrar. Então, cada um dos irmãos tem um anjo muito forte. E eu tenho o meu também. Um dia, eu vou conversar com o meu anjo e pedir muito perdão para ele pelo trabalho que dei para ele e que ainda dou. Mas eu vou agradecer o amor que ele tem por mim e me livrar de todas as coisas que eu já também poderia ter sido destruído e ele me livrou. Deus tem cuidado de nós. Por isso, como diz a palavra, devemos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. Ele vai cuidar de nós. Que Deus nos abençoe e que Deus nos ajude para isso.